Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Entrevista Podcast. Estamos aqui no nosso segundo episódio. Estamos muito felizes aí com a repercussão do nosso primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida no nosso canal. Recebemos a Luana Martins, que é uma coordenadora de RH. Ela deu uma verdadeira aula sobre RH. Recebemos diversos comentários positivos e foi muito bacana. Então, se você não conseguiu acompanhar, dá um pulinho lá, você vai ver esse vídeo. Eu sou Everton Roidel, tenho o prazer aqui de falar com vocês, tenho o prazer de apresentar esse programa, recebendo diversas pessoas ilustres aqui conosco. Antes de iniciarmos a entrevista, eu queria só fazer um pedido, um comunicado. Nós estamos iniciando uma campanha de patrocinadores, na verdade a gente até está chamando de padrinhos e madrinhas, tá? Para fazer esse programa, para receber um convidado, nós temos um custo, nós que gostamos de receber os convidados sempre da forma mais especial possível, então ao custo do transporte, e chega aqui a pessoa ainda tem uma refeição, porque a gente sabe como é a correria, às vezes a pessoa sai direto de algum lugar, não consegue comer alguma coisa, vem direto para cá para atender a gente. Então a gente tem uma série de custos envolvidos para produzir, né, o podcast. Então se você entende que esse podcast é importante, se você entendeu a missão que esse podcast tem, que é levar quem precisa da informação a quem tem a informação, eu convido você a contribuir o quanto você puder. Aqui nesse canto deve ter o endereço de um Pix, tá? Então você pode contribuir com o quanto você quiser, com o quanto você puder, e toda a verba que vier através dos padrinhos e madrinhas, ela será totalmente destinada à produção e à evolução do nosso podcast, ok? E aí todos os que aderirem a esse modelo, eles vão receber um relatório mensal que vai conter todas as notas fiscais, vai conter tudo na transparência, né? Porque a gente quer fazer o nosso programa crescer, a gente quer unir quem precisa a quem tem, e aí a gente precisa muito do apoio de vocês, ok? De novo agradecendo aí aos nossos queridos parceiros que têm nos apoiado já, a Live Consult, o Natan do canal Natan 23 e a 3 Bro Estamparia, que sempre estão conosco aqui nos apoiando. E hoje, o segundo programa, a gente está muito feliz em receber um grande amigo. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com ele bastante tempo, conheço bastante da sua competência, do seu conhecimento, tenho certeza que ele vai ter muito a contribuir aqui com a gente hoje. É o Leonardo Rodrigues, especialista em segurança da informação. Essa é a sua câmera, Léo. Fica à vontade, dá um oi pra galera. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, Léo. Valeu. Estamos aqui, diferente do programa passado, tá? Estamos preparados para responder as suas perguntas. No programa passado aí, a gente acabou deixando o YouTube um pouquinho de lado e focamos nos outros programas. Não vi algumas perguntas, mas a gente está um pouquinho mais estruturado hoje. Então, deixa seu comentário, deixa sua pergunta. Desculpa, voltando ao quadro dos abraços ainda, eu queria mandar um abraço para o tio Edmar, que está lá em Barbosa, toda a galera de Barbosa que está assistindo, a galera do Rio de Janeiro, sei que tem um povo do Rio de Janeiro, os amigos da minha mãe que mandaram bastante abraços e apoios, então queria desejar para vocês aí um bom programa e conto com vocês aí para ajudar a gente nessa empreitada. Então, vamos ao que interessa, vamos falar hoje de segurança da informação. Segurança da informação, ele é um tema que está muito em alta, né, dado a digitalização de todos os serviços que a gente faz. Então, só falando de novo, né, eu gosto de remeter a isso, falando como um leigo, né, e depois a gente deixa o especialista ou corroborar o que a gente falou ou nos corrigir. Mas falando como um leigo, antigamente a gente ia num banco para poder resolver todos os nossos problemas. Hoje a gente vai em um aplicativo. Então, como que a gente mantém a segurança dos dados que estão sendo feitos ali dentro, né? Do que estão sendo transferidos ali dentro. Então, para isso, temos aqui Leonardo. Tudo bem, Léo? Como estão as coisas aí?
Tranquilo, e vocês? Tamo bem, graças a Deus. Léo, fala um pouquinho pra gente aí, cara, como que foi o seu início, sua carreira aí dentro da área de segurança? Cara, eu costumo dizer, né, eu tenho pra mim que é difícil você conhecer uma pessoa que já começou a sua vida profissional na área de segurança e informação, né? Eu acho que tem uma trilha que essa pessoa pode ela pode correr atrás antes de embarcar na área de segurança. Falando um pouco da minha experiência, né? Não quer dizer que ela é a melhor trilha ou é a mais correta, mas o que funcionou para mim foi basicamente o seguinte: eu cursei o ensino médio com qualquer outra pessoa, eu fiz o ensino médio também técnico no Senai, era um curso que eles tinham de montagem e manutenção de computadores. A partir daí eu gostei da área, né, da área de informática como um todo, né, de conhecer ali como é que funciona o computador e ter mais detalhes daquilo. A partir dali eu comecei a pesquisar meus cursos superiores, então tinha alguns na época e o que mais me chamou a atenção foi o curso de Ciência da Computação. Fiz, né, comecei a faculdade de Ciência da Computação, depois desse curso técnico, e consegui alguns estágios dentro da área, na área de TI como um todo. Meu primeiro estágio, eu lembro até hoje, era um estágio de operador de call center, né? Então trabalhava para uma empresa, para a HP, que terceirizava o seu call center, né, seu suporte aos produtos que ela comercializava, né, para domicílio. Então eram impressoras pequenas, notebooks, e quando essas pessoas tinham um problema com esses equipamentos, elas ligavam nesse call center. Quem estava lá do outro lado da linha basicamente era eu e mais um monte de pessoas, um amontoado de pessoas para resolver esses problemas. Então comecei aí a minha carreira profissional com esse estágio. Dali para frente apareceram outras oportunidades, consegui um emprego na Sempre Toshiba, que era um braço da Toshiba aqui no Brasil, né? Então, era ali na João Dias? Na Avenida João Dias, aqui na Zona Sul, isso mesmo. Você é velho, hein, filho? Já tô ficando velho. Trabalhava lá, ali foi super legal, porque conheci várias pessoas que já estavam na área há muito tempo. Na época, eu entrei para atender alguns clientes da Sempre Toshiba no que diz respeito à impressão, né? Então eles tinham uma linha de impressoras muito importante na época, impressoras corporativas, né? Aquelas impressoras grandes, multifuncionais, copiadoras gigantescas, né? Que você vê aí nas empresas mundo afora, até em filmes, né? Que você vê copiadora, etc. Então comecei nessa área, né? Dali para frente consegui outros empregos nessa mesma área de TI, né, cuidando de impressoras, e uma dessas oportunidades foi para trabalhar na Uniban. Então entrei na Uniban para também cuidar do parque de impressoras da Sempre Toshiba, fila de impressão, etc. E dali para frente, e detalhe, né, quando entrei na Uniban era para trabalhar focado nisso, mas tive contato com outras pessoas da área de TI. Então tinha lá o cara que administrava a rede, trabalhava do meu lado. O cara que administrava servidores estava do meu lado. Então comecei a ter um pouco mais de entendimento nesse momento da minha vida o que era a TI. E fui me apaixonando, né? Como eu trabalhava perto dessas pessoas e eles acompanhavam o meu trabalho, em determinado momento eles me ofereceram uma posição, né? Uma vaga para trabalhar na TI mesmo desse cliente da Sempre Toshiba, que era a Uniban, e eu aceitei. Então comecei ali administrando servidor, aplicando patch, subindo máquina virtual. Que legal. A partir daí comecei a ter experiência ali de infraestrutura mesmo, né? Bacana. E na faculdade em si, teve algum direcionamento para a área de segurança ou você foi algo que aconteceu pós-faculdade? Na faculdade de Ciências da Computação, que foi que eu cursei, na época a grade não abordava esse ponto, né? Em nenhum momento eu lembro de ter tido uma matéria específica falando de segurança da informação. Tinha muita coisa de programação, né? Linguagem de programação, tinha redes também, então tinha lógica de
de programação, mas segurança mesmo não tinha. Uhum. Então, foi como eu te disse, né? Foi acontecendo naturalmente assim na minha carreira, conforme eu fui enxergando algumas oportunidades que apareciam. Entendo. Mas aí, dentro da faculdade em si, qual que eram os seus maiores desafios? Tinha aquela matéria fazedora de viúvas? Tinha, Como que era a faculdade em si? Tinha, e ou se tinha. Só para constar, o tema tem que ser para motivar as pessoas a fazerem a faculdade, tá? Não, mas assim, o desafio, pelo menos para mim, ele era ótimo porque eram coisas novas e para responder sua pergunta, né, tinha muito desafio, com matérias que, né, eu sabia, já tinha lido a grade, mas assim, na hora que você tá lá, é diferente. Então, vou dizer, cálculo, né? Uhum. Cálculo 1, cálculo 2, estatística, 1 e 2 também. Essas matérias realmente me desafiaram, mas assim, me deu uma base, aliás, que eu uso até hoje. Então, você, por exemplo, você trabalha na área de rede, certo? Sim. Na verdade, se você parar para pensar, assim, estudar teorema de Van Euler, aquela teoria dos conjuntos, a gente aplica isso todo o tempo na área de TI, né? Porque a gente trabalha com sistemas que fazem segregações de grupo. Nada mais é do que você ter o conjunto A, o conjunto B, pessoas que pertencem aos dois conjuntos. Então, até para você mesmo que está aí na faculdade perguntando por que você tem que aprender essas coisas, o conceito matemático por trás da área de TI, ele é muito forte. Então, dê valor porque você vai precisar. Quando melhor você tiver esse conceito, mais você vai conseguir evoluir aí na sua área. E no dia a dia, Léo, como que é aí os desafios? A gente ultimamente falou muito aí, né? De problemas, de ataques. Aliás, voltando um pouquinho. Toda pessoa que é de segurança da informação é um hacker? Isso é uma verdade ou não? Cara, eu acho que não. Depende, o que você entende por hacker, né? Hacker não é aquele cara que tá com um capuzinho no quarto no canto do seu quarto, né, com a luz apagada, ali tentando fazer qualquer coisa que seja. Não, hacker é aquele cara que que domina algumas técnicas e através dessas técnicas ele consegue entregar o bem ou o mal. Tudo depende do... Ou seja, existe um hacker para o bem Com e certeza. um hacker para o mal. Com certeza. Entendi. Com certeza. Então tudo depende da ética daquela pessoa. Depende da índole, né? Exato. Hoje eu acho que o bem maior que uma pessoa pode ter é a informação, né? Com ela você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir sucesso e você também vai conseguir fazer o bem ou o mal. A nossa área de TI, e falando especificamente da segurança, é a mesma coisa. Quem tem a informação, ela pode usar para o bem ou para o mal. Eu vejo dessa forma. Então, respondendo a sua pergunta, depende, né? Vai da ética da pessoa e se ela quer aplicar o bem ou o mal. Mas aí, ok, entendemos que ser de segurança da informação não necessariamente quer dizer que a pessoa é um hacker. Mas existe algum tipo de curso, algum tipo de formação que leve a pessoa a ser um hacker do bem? Sim. Tem alguns cursos que são o hacker ético, né? Que é conhecido aí no mercado. Os ethical hackers. Exato, esse mesmo, CCH. Então, são cursos que já demandam, né? Você ter um conhecimento mínimo ali para você embarcar nele, mas ao final dele a ideia é que você ganhe, né, esse certificado de hacker ético e uma chancela, né? Então existem sim esse e outros cursos que a finalidade é essa. E as empresas valorizam bastante esse profissional? Com certeza. Cada vez mais, eu acho. Talvez não no passado, mas hoje em dia se você tem essa chancela, né, tem esse certificado que você detém esse tipo de informação, você consegue ser técnico ao ponto de você ser considerado esse hacker ético, você vai com certeza trazer benefícios para a empresa que tá te procurando, né, ou que você está procurando a empresa. Porque hoje em dia toda empresa tem problema.
Né? Então, você pode não saber que você tem um problema, mas tem. E esse cara com certeza vai te ajudar a dar uma visibilidade muito boa daquilo. Então às vezes as empresas, né, falam, cara, eu não sei se eu preciso de ter uma área de segurança de informação. Essa empresa com certeza ela pode ser alvo aí de uma catástrofe. Futura, a curto prazo, porque hoje em dia se você não tem visibilidade, você não sabe o tamanho do seu problema, né? Então você achar que não precisa já é um caminho ruim. E quanto aos últimos eventos, né? Para quem não sabe aí, um grande laboratório aqui de São Paulo, que ele sofreu um ataque, hacker ficou dias sem operar. Tivemos também uma grande loja de varejo, de shopping, que ficou também dias sem operar por causa de um ataque. Agora tivemos aí, recentemente, acho que foi semana passada, uma grande empresa de telefonia também, que sofreu um ataque, ficou fora há muito tempo. Qual que você falando um pouco mais especificamente desses ataques, qual que é a natureza deles? É um negócio que é só para um serviço cair? Como que funcionam esses ataques em si? Esses em específico desses eventos que você comentou são malwares, né? Não encontrei nenhum evento. O relógio dele quer participar com a gente. São malwares que tem um comportamento, que tem o seguinte comportamento: ele consegue de alguma forma técnica entrar no equipamento, seja ele um servidor, seja um computador que está dentro da rede interna da empresa, e se proliferar. E esse tipo de malware em específico que você comentou, ele é classificado como ransomware. Esse ransomware basicamente, a partir do momento que ele se instalou dentro de um servidor ou de um equipamento que está dentro da rede interna, ele vai tentar se espalhar e ganhar terreno. A partir daí, ele vai tentar se comunicar com o command control dele que está fora da rede interna. O que é o command control? É onde está ali todos os comandos que o malware vai receber para fazer a ação que for. E nesse caso do ransomware, ele é uma ação de criptografar, que é você impedir o acesso dos dados daquele sistema, ou daquele servidor, ou daquela aplicação, e deixar criptografado. O que é o criptografar? É uma chave matemática, inclusive, que você consegue fechar o acesso. Você impede que o dono daquela informação, o usuário, o administrador daquela aplicação tenha acesso àquele conteúdo. Então, só quem detém essa chave consegue descriptografar. E normalmente, né, quem tem essa chave é o atacante. Nesse caso, esse hacker do mal que a gente comentou agora há pouco. Entendi. Aí ele cobra um valor em dinheiro? Ou... Normalmente nesses ataques é isso mesmo, né? Complementando ele, a partir do momento que ele teve sucesso, porque nem sempre ele tem sucesso, em conseguir infectar a máquina, fazer o command control e criptografar o servidor ou a aplicação, ele pede um resgate, normalmente em bitcoins, para aquela empresa, para aquele dono daquela informação, daquela aplicação, pague para ele e ele te dar essa chave para descriptografar o conteúdo. O problema é, se você acredita que esse hacker vai te dar essa chave, você tem um certo problema aí, porque, né, se o cara já tem não tem a ética, ele conseguiu um sucesso, não tem garantia, né, que vai ter chave, não tem garantia. Vai muito da ética do hacker do mal, né? Será que você confiaria naquele ladrão que roubou sua carteira e falou assim, eu vou te dar um dinheiro para você devolver minha carteira porque lá tem informações que eu preciso? Fazendo um paralelo, basicamente é isso, né? Então, assim, diante do que você falou, dá para se pensar que um ataque desse ele é calculado, pensado, arquitetado talvez meses antes, ou até anos, para conseguir fazer uma invasão desse perfil, né? Tem algumas... Normalmente tem algumas técnicas, né, que são utilizadas. Tem os chamados ataques direcionados,
Então é quando esse hacker do mal, né, ele está já olhando aquela empresa de telefonia que você comentou, ou aquela marca que vende no shopping. Então ele já está ali analisando como ele pode invadir, infectar a rede interna dessas empresas, né? Isso nós chamamos de ataque direcionado, porque ele gastou tempo ali, ele estudou a marca, viu qual que é o segmento de atuação dela, ele provavelmente até estimou o impacto que ele teria se de fato o ataque dele fosse concretizado, né? Fosse com sucesso, ele conseguisse criptografar esses equipamentos. Esses são os ataques direcionados, mas existem vários outros tipos de ataques que são ataques que são conhecidos, né? Que a gente sabe que já existem na internet. Então, cara, desde aquele e-mail que você recebeu indesejado na sua caixa, com um anexo, com um PDF ou com um link meio estranho, esses são os ataques que acontecem sem ser direcionados. Estão aí na internet e se você não tiver um mínimo de controle ou de consciência das pessoas, você acaba caindo por azar, né? Sim. Então, interessante essa pauta. Eu até fiz a divulgação desse episódio, né? Fazendo essa chamativa, né? Que a gente daria aqui um foco no cuidado que principalmente a terceira idade, né? Tem que ter com a utilização de redes sociais, de tudo, porque os golpistas estão aí, né? Eles não têm dó. Então, se é uma pessoa de 70 anos analfabeta ou uma pessoa de 15 anos com toda a informação do mundo, eles não estão nem aí, eles querem tirar vantagem, né? Qual conselho que você, como especialista, pode dar para esse jovem aqui que sabe que tem a mãe que está o tempo todo no Facebook, no YouTube, ou mesmo para o idoso que está nos vendo? Cara, minha mãe começou agora, ela já tem um pouco mais de idade, está com a idade avançada, ela começou a estar descobrindo as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp ela já usava, mas assim, está começando a ir por esse caminho. E assim, dá para perceber mesmo que, de repente, se é um golpe mais elaborado, fica difícil até mesmo para as pessoas, né, que são mais instruídas perceberem que está caindo num golpe. Imagina pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, né? Então, uma orientação, uma dica que eu dou para essas pessoas sempre confie na origem, né? Se você está recebendo uma mensagem, seja um SMS ou uma mensagem no seu WhatsApp e você não conhece aquela pessoa e essa pessoa está te induzindo, levando para um caminho onde você precisa clicar em alguma coisa, baixar alguma coisa, desconfie. Porque hoje em dia você não conhece ninguém que está na internet, né? Uma foto ali numa rede social, ela pode ser conseguida de várias formas. Então não significa que eu, Leonardo, estou mandando uma mensagem para minha mãe. Então vai muito da origem, né? Se você já conhece aquele contato, ele já está cadastrado, e aí você consegue ter um mínimo de confiança para ter certeza que aquilo não é um golpe, por exemplo. Então, essa é uma dica de ouro. Uma outra dica também que eu dou, que é esses golpes, sabe? Esses golpes de que você recebe uma ligação, onde a pessoa fala, estou precisando de ajuda, estou precisando de dinheiro para resolver um problema aqui. Tem até um desses que estava na pauta para eu falar, né? Porque é uma estratégia que não foge, né, ao profissional de segurança da informação, porque isso pode acontecer dentro de uma empresa, né? É claro, dado o seu nicho específico. Mas tem um ataque desse tipo que o cara liga, aí ele usa o que se chama, né, depois eu até queria que você comentasse um pouco, sobre engenharia social. Que ele liga falando, oi, a pessoa tá lá do outro lado, oi, quem é? Ah, não lembra de mim? Ah, é o Aderso? Isso. Aí, é você então. Já ganhou o nome. Olha, eu tava chegando aí, eu tô aqui em Piracicaba, o pneu furou, tô precisando de um dinheiro, você consegue depositar? A pessoa vai lá e deposita, né? Então, dá uma explanada sobre esse Mendebiran, eu acho que
Eu acabei falando, né? Mas é assim, ó, isso é uma dica que acho que bala de ouro, assim, né? Tipo, você recebeu um contato desse que você deu de exemplo, eu sou fulano de tal, não sei o quê. Cara, beleza, ele tá te mandando uma mensagem ou ele tá te ligando de um número desconhecido e você não conhece. Tenta falar com essa pessoa por outro canal. Falar, beleza, né? Recebi a mensagem aqui no meu WhatsApp ou um SMS pedindo dinheiro e tal. Ao invés de você já fazer na hora, né? Mantenha calma. Não vai ser 2, 3 minutos ali que você vai salvar a vida, né, da pessoa. Então tente ligar para essa pessoa por um outro canal. Pega o telefone dela, que provavelmente você tenha, ligue para ela e tenta esclarecer. De fato, é você que está me mandando essa mensagem? Você realmente está com esse problema? Com isso, você já consegue garantir que a origem, né, o contato daquela pessoa de fato é verídico e não uma pessoa que está te induzindo, né, através aí da engenharia social, tirar proveito. E só para esclarecer, né, o que é engenharia social? É literalmente a prática de você tentar ganhar informações privilegiadas através do conhecimento da pessoa. Então, você recebeu um questionamento. A pessoa te pergunta, você é o Leonardo? Né? Então você fala. Estranho, né? Se a pessoa me liga, se a pessoa te conhece, você conhece a pessoa, você tem lá, falando, essa aqui é minha mãe, ela te ligou, ela sabe que está ligando para o Leonardo. Então, a partir daí, você já começa a perceber que um comportamento estranho, né? Então, vai muito do comportamento também. Tem técnicas mais avançadas e tem algumas que, com um pouco mais de calma, sem entrar no calor ali da emoção, você consegue desconfiar e detectar esse tipo de técnica, né? Perfeito, isso aí. Tem outras dicas também, né? Principalmente nisso que o Léo falou com relação ao que você recebe via e-mail ou recebe SMS. Gente, entenda uma coisa, ninguém te dá dinheiro de graça. Se alguém vai falar pra você que você vai ficar rico se você clicar aqui, ou que você ganhou 2, 3 mil e você não sabe de onde veio, não acredite, tá? Porque a coisa mais rara do mundo é alguém dar dinheiro para alguém, tá? Você trabalha 30 dias para a empresa pagar o que você produziu. Então, fica essa dica. Outro ataque também, né? Não deixa de ser ataque, tá, gente? Tudo isso que a gente está falando aqui num tom mais cômico é o que a gente vê no dia a dia, mas não deixa de ser um ataque. Tudo isso é um profissional de segurança da informação, ele acaba tendo que criar estratégias para poder lidar com isso. Outro ponto também que acontece muito é o falso sequestro, né? O falso sequestro da pessoa liga, tem alguém gritando no fundo, aí a pessoa já recebe aquele baque de sequestro, uma voz feminina gritando, dá para parecer que é qualquer voz, né? E a pessoa acaba depositando o dinheiro e tudo. Então tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma espécie de filtro. Falei, né? Não, eu comento só complementando, né? A engenharia social ela é basicamente a manipulação psicológica daquele momento para extrair algum tipo de informação que a pessoa não tem. Então, isso que você falou, né? Uma pessoa do outro lado da linha pedindo socorro. Se você é pai de uma mulher, você vai subentender que é sua filha. Então ele está manipulando você sem você perceber, né, psicologicamente, Sim. que sua filha está sequestrada. Né? E aí, em cima daquela comoção que você tiver ali, ele vai tentar extrair dinheiro, né? Então ele vai pedir ali um resgate, você não vai pensar na hora e já vai fazer. E hoje em dia você faz uma transferência em 30 segundos. Exatamente. Né? Então, até nisso melhorou para essas pessoas aí que acabam usando ou praticando do mal, né? Exatamente. A gente tem um mecanismo, não sei se minha família vai lembrar, minha mãe está assistindo aqui, meu irmão acabou de entrar aqui também. A gente tem um mecanismo para isso. Tem uma palavra-chave, que aí a gente já combinou. Se um dia alguém ligar e falar assim, eu tô com seu filho, não sei o que, mantenha calma e fala qual que é a palavra-chave que a gente combinou para quando acontecer essa situação. Exato. Se a pessoa souber, aí temos um problema real. Mas se não souber, esquece, é golpe. Então,
Vamos ficar bem atentos com isso aí pra gente se livrar dos bandidos virtuais. Léo, vamos pro bloco das perguntas aqui. Vai lá. Tem algumas perguntas rolando aqui. Luana. Luana foi a nossa primeira entrevistada, deu uma aula de RH aqui pra gente. Luana, obrigado. Um beijo pra você. Foi muito bom, você abriu portas que você não tem ideia, tá? Então temos repercussão aí da sua passagem por aqui a todo momento. A Luana, ela pergunta: qual foi a situação mais difícil que você viveu na carreira e quais dicas você dá para quem quer entrar nessa área e podem viver situações de estresse que sabemos que acontecem nessa área? Ah, legal, boa pergunta. E eu gostei também do episódio, viu, Luana? Tava sensacional. Mas voltando um pouquinho no começo aqui, no que eu estava falando, né? Eu entrei, né, na área de segurança e informação depois de um tempo, né, trabalhando com TI propriamente dita. Então, a partir do momento que eu estava na área de TI, eu consegui uma oportunidade para entrar no mercado de segurança. Então, se eu fosse definir qual foi o meu maior desafio, foi essa época, porque eu não sabia se eu estaria entrando numa área que ia dar certo, ia conseguir me adaptar, que era uma área dentro da TI um pouco mais específica, que demandava um pouco mais de conhecimento, e naquela época eu não tinha. E para arrumar isso, né, para eu conseguir ultrapassar essa barreira, basicamente foi estudar, né? Então aceitei o desafio e no mesmo dia comecei a estudar vários temas de segurança da informação. Aí você falou: cara, mas como é que estudar? Na internet hoje você não precisa gastar muito, você consegue ter bastante curso, alguns bons, né? Outros nem tantos, precisa ter um pouco mais de filtro, mas você consegue ter bastante base. Então naquela época foi isso que eu fiz. Eu comecei a devorar tudo que eu via de segurança da informação. Então, respondendo aí a pergunta da Luana, no meu caso foi isso. Meu maior desafio foi saber se eu conseguiria atender a expectativa que ali naquele momento estava sendo me dada, né? Que era entrar para a área de segurança, ou se eu permaneceria numa área que eu, apesar de ter pouco tempo, já estava me dando muito bem, que era a área de TI, a área de administração de servidores, infraestrutura em geral. E estudar muito. Nossa, eu estudo até hoje, então isso daí acho que não é só para segurança, para qualquer área dentro da TI. Você embarcou nessa, saiba que você vai estudar o resto da sua vida, né? Porque é muito dinâmico. O que é verdade hoje, ela não pode ser, talvez não seja verdade daqui amanhã, a curto prazo isso muda, né? Então é muito gratificante também. Com certeza. Isso não tenha dúvida. Você vê um projeto nascendo ali, por exemplo, hoje eu estou na área de projeto de segurança. Você vê o projeto nascendo e depois de alguns meses ele concretizado, você agregando valor ali, você vendo o resultado, isso também é muito gratificante. Isso é legal. A gente tem um comentário aqui, é o Davi Nascimento. O Davi Nascimento ele fala: Léo, fala sobre as principais ferramentas que devemos ter nas empresas para minimizar os riscos de ataques e roubos de dados. Me mandou um abraço. Ô Davi, você é o nosso Davi, companheiro lá da Cuidados? Se for, manda um. Sou eu aqui nos comentários, só para saber o que a gente está falando aqui. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar. Eu acho que o principal investimento com certeza é necessário, que aí você consegue contratar essas ferramentas que ele está falando. Existem várias no mercado, só que assim, eu gosto de pensar também no investimento nas pessoas, né? Existe um jargão aí no mundo da segurança, que o usuário é o elo fraco, né, da corrente. Eu não gosto muito de pensar nisso, eu gosto de pensar ao contrário, né? Você tem que transformar o usuário naquele elo forte. Então, como é que você faz isso? Com ferramentas de conscientização. Então, você conscientizar o usuário da sua empresa que existem vários riscos, entre eles vazamento de informação, risco de infecção,
é muito importante, porque é uma das entradas, né? Então, vou dar um exemplo. A gente estava falando aqui de golpe na vida social, etc. No mundo corporativo não é muito diferente. Se você está trabalhando, você recebe um e-mail no seu e-mail corporativo e você tem um link que você nunca acessou de uma pessoa que você não conhece, isso é uma espécie de um golpe. Se você não tem ferramentas para bloquear isso, impedir que esse e-mail apareça lá para o usuário, seja ele do comercial, do RH, do financeiro, ou de qualquer área, você tem que trabalhar com o quê? Com a consciência do usuário. Então, se o usuário recebeu esse e-mail com esse link, ou com aquele arquivo que ele não pediu, ou de uma origem que ele não conhece, se ele tiver um mínimo de consciência, ele sabe que aquilo pode trazer um risco para a empresa dele. Então, a consciência do usuário ele é muito importante também. Claro que outras ferramentas vão contribuir. Então, nesse caso específico, se você tiver um controle de entrada de e-mails que dentro do e-mail corporativo, que é o que nós chamamos de anti-spam, você consegue identificar alguns ataques, alguns golpes, né, que é aqueles que eu comentei inicialmente. Que são ataques conhecidos e que já têm remediação. Então, uma ferramenta de anti-spam, ela consegue muito facilmente identificar um domínio que foi criado há um dia atrás, um domínio que não tem as devidas configurações necessárias para você fazer a checagem dele, para saber se ele realmente é daquela empresa, né? Então tem várias formas de você fazer isso dentro de uma ferramenta, mas assim, se fosse definir uma em específico, eu ia trabalhar a conscientização do usuário. E aí como é que você faz isso? Com treinamento, né? Então você treina o usuário, você manda para ele em fóruns diários, através de canais corporativos de comunicação das empresas, né? Você manda ficar, cara, se você receber esse tipo de conteúdo nesse formato, se tiver esse tipo de procura, você, né, levanta a anteninha aí que pode ser alguma coisa ruim. Esses caras que atacam, eles são meio covardes, né? Eles colocam assim o assunto do e-mail, coisas nada polêmicas, tipo lista de demitidos da empresa, né? Aí você vai seco, clicar pra ver. Né? Mas aí eu te pergunto, que é a consciência, né? A tal da consciência. Eu te pergunto, por que um cara do financeiro vai receber uma lista de demitidos? Né? A não ser que tenha sido um erro lá da pessoa, na hora de digitar o endereço da pessoa, ele não deveria receber isso. Então já desconfie daí, né? Esse tipo de dado, né? Esse tipo de informação, quem tem que ter acesso é o RH da empresa, né? Talvez os gestores ali, mas por aí você já começa a identificar um certo comportamento que, cara, isso aqui é esquisito, né? Nunca trabalhei com demissão, porque eu estou recebendo isso, né? Então você já começa a pensar aí. E aí essa é a tal da consciência, né? A conscientização e treinamento do usuário eu acho extrema importância em qualquer empresa, e você leva isso para sua vida pessoal. Você aprendendo isso na vida corporativa, você automaticamente aplica na sua vida pessoal sem perceber também. Com certeza. E vice-versa, né? Também vale pro outro caminho. Você já tem essa consciência na vida pessoal. Se você é contratado por uma grande empresa, por uma empresa que olha para esse mundo de segurança, você já vai entender quando chega lá, putz, não consigo acessar esse site aqui porque ele foi classificado como malicioso, né? Então com certeza tem um controle ali, um proxy de internet olhando para a classificação daquele site. Então essa consciência ela é importante nos dois mundos, pessoal e profissional. Você tocou num ponto muito, muito importante que eu acho que é bom dar uma explanação, né? As pessoas entenderem que quando elas estão em casa navegando na internet, não é a mesma coisa de estar dentro de um escritório da sua empresa navegando na internet. Quando você está no escritório da sua empresa navegando, você está passando por uma série de equipamentos desse que o Léo falou, que está fazendo inspeção, que faz filtros. Então, aí o que acontece? É a coisa mais comum a gente ouvir. Ah não, mas lá na minha casa funciona perfeito. Aí eu chego aqui e não funciona. A rede aqui é ruim, tudo é culpa de rede, né? Só para variar. Quando é de rede, é da segurança. Exatamente. Ou é rede, aí o usuário que tem um pouquinho mais de conhecimento, ele culpa a segurança. Então, assim, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente está sujeito a esses equipamentos justamente para que não aconteça o que aconteceu com esses grandes players, né?
Porque só o dia que acontecer que as pessoas vão ver a importância do time de segurança, né? Porque segurança trabalha com prevenção, né? Então você coloca controles para prevenir esses problemas. E ainda assim não existe bala de prata, né? Mesmo com todos os controles implementados, você não pode garantir que você está 100% seguro, porque hoje em dia, nesse exato minuto, está nascendo um malware que não existe controle para aquilo ainda, não existe proteção para aquilo ainda, né? Que esses casos nós chamamos até de day zero, né? Dia zero. O cara acabou de criar um código malicioso, colocou na internet e de alguma forma esse código apareceu dentro da sua rede interna. Aí não tem proteção, não tem antivírus, não tem proxy, não tem anti-spam que segure. Existe, até para fazer um link com isso que eu falei de dia zero, o que está começando, pelo menos tem uns 2, 3 anos, até um pouquinho mais, alguns fabricantes de tecnologia de segurança da informação eles estão lançando uma ferramenta chamada IDR, que é para identificar esses incidentes de dia zero, que basicamente eles não olham para aquele arquivo, eles não olham para uma análise estática, né, que nós chamamos daquela aplicação ou daquele dado que está no computador. Esses EDRs eles olham para parte de comportamento. Então, um arquivo que pode ser benigno, ele pode ser o estopim para uma coisa pior. Então ele começa a olhar, aquele arquivo alterou um parâmetro X no sistema operacional do computador. Cara, é normal esse arquivo fazer isso? Não é normal. Então ele já começa a monitorar aquilo. Entendi. E se de repente ele vai avançando naquele comportamento que é desconhecido, é anormal, esses controles, né, que eu comentei de EDR, eles começam a fazer o bloqueio. Não pelo arquivo, e sim pelo comportamento que está sendo executado ali no computador. Então, ele mudou algum parâmetro, ele subiu, a gente chama de escalação de privilégio, né, ele conseguiu ganhar um privilégio maior ali no computador e foi, poxa, isso aqui é desnecessário, vou bloquear. Então, tem alguns controles, mas ainda assim esses também eu não considero uma bala de prata, porque sempre vai existir coisas cada vez mais avançadas, né? Códigos mais sofisticados que são bem difíceis mesmo de bloquear. Eu acho que é a conscientização do usuário, né? Que eu acho que você falou a chave de tudo. Né? Sim. Um usuário bem educado, saber que não vai ficar rico de um dia para o outro, saber que aquele bilhete de loteria que recebeu no e-mail é mentira. Inclusive, isso já vai ajudar muito. Inclusive nisso que você falou, aquele usuário e tal, não sei o que é educado. A gente comentou agora há pouco de ransomware, né? Que são aqueles malwares que entram, criptografam, pedindo um resgate para descriptografar e ter acesso novamente aos dados. Uma das fases para isso acontecer é você conseguir infectar a rede interna, certo? Então, para os atacantes que focam, né, que usam um ataque direcionado ali, eles têm um alvo em mente, o que eles estão fazendo? Eles estão entrando em contato com as pessoas, né, com os colaboradores dessas empresas, os usuários, e oferecendo. Fala, olha, se você executar esse arquivo aqui dentro no seu computador, quando você estiver na rede interna da sua empresa ou na VPN da sua empresa, e essa execução for com sucesso, eu conseguir criptografar o sistema interno da sua empresa, eu te dou uma parte do resgate. Então já está chegando no nível até que está sendo oferecido uma parte, isso é um crime, né? Mas está sendo oferecido uma parte daquele resgate para a pessoa que tem o acesso dentro da rede interna daquela empresa X. Então, já tem casos reais disso, e assim, cara, é formação de quadrilha. Né? E aí, dependendo da situação da pessoa, ela pode aceitar, né? Às vezes a pessoa está ali precisando de um dinheiro a mais, está com um problema financeiro grave, isso é muito sério. Então, está cada vez mais difícil você identificar. Claro que a gente sempre vai conseguir ter algum tipo de controle, mas ter uma bala de prata é aquilo que eu estava falando, não vai ter, por conta disso, né?
tem, além do risco do externo, você tem também agora o risco interno, né? Entendi. Queria dar um recado para vocês, antes da gente continuar aqui a nossa entrevista. Eu recebi uma indicação da Stephanie, que deve estar assistindo a gente, Stephanie Venâncio. Stephanie, muito obrigado, viu, pela sua indicação, para a gente poder vincular o podcast aqui, o nosso podcast, para que ele sirva de atividades complementares para você, estudante, que precisa apresentar aquelas atividades complementares. Eu liguei no CAC de uma faculdade, né, na Central de Atendimento de Alunos de uma faculdade, e é aceito o podcast, você ouvir e fazer um relatório sobre o podcast, então é aceito. Então divulguem com os estudantes aí, com as pessoas que você conhece que estudam, que precisam de horas complementares, que eu acho que vai ajudar bastante gente aí, fora o rico conhecimento que a gente tem aqui junto com os nossos entrevistados. Voltando aqui, Léo, e um assunto que agora a gente está ouvindo falar a todo momento, está tendo que clicar em eu aceito o tempo todo, nosso querido LGPD. Dá uma explanação pra gente, o que seria, qual que é a ideia disso, para que serve isso, dá uma explanação pra gente. Assim, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso tem sim a ver com segurança, né? Dá para fazer um link com segurança, mas ela é muito mais voltada para áreas de privacidade, né? Algumas empresas elas já possuem especificamente áreas de privacidade de dados, que olham especificamente para isso. Porém, esse tema ele vai linkando com vários outros, com a parte de risco, né? Algumas empresas também de médio e grande porte já possuem áreas de riscos. Então esse assunto ele vai passear por várias áreas, e uma dessas áreas é a área de segurança, porque, né, o próprio nome fala, segurança da informação, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, basicamente é você ter garantias que se acontecer um incidente de vazamento de informação, seja ele por qual caminho que for, você tem ali o respaldo. Então, por exemplo, eu sou cliente da empresa X, né? Naquele momento que eu fui fazer o serviço, pedir o serviço ou contratei o serviço daquela empresa, eu preciso dar meus dados para ela, para que ela possa, né, registrar, fazer todo o trâmite interno que for necessário. Só que até pouco tempo, até antes da existência dessa lei, as empresas não tinham ali o zelo com esses dados, coletavam e você não sabia como é que isso era armazenado, você não sabia o que eles faziam com aqueles seus dados. Então a LGPD veio para garantir isso, né? Se a pessoa que está fornecendo os seus dados para comprar alguma coisa, para contratar um serviço, ela tem respaldo na lei que aquele dado que você disponibilizou para a empresa ela vai ser minimamente guardado e protegido. Mas isso é para todo e qualquer tipo de dado e todo e qualquer tipo de empresa? Porque, por exemplo, você fazer o seu cadastro numa rede social é diferente do que você fazer o seu cadastro num site onde você vai efetivamente executar uma compra, né? Então, assim, a lei cabe para ambos os nichos de empresa? Tem algumas diferenças, né? Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, na Europa, por exemplo, a gente tem a GDPR, que é o equivalente à nossa LGPD, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, a área de saúde. A área de saúde, você fazer um exame em algum lugar, você precisa dar seus dados, dar sua idade, seu endereço, seu peso, então seu CPF, onde você mora, para você ter ali minimamente seu cadastro. Então, a área de saúde é uma das áreas que ela tem permissão para armazenar seus dados sem pedir o consentimento, isso que você está coletando aquilo. Então, ela, por outra lei, né, aliás, ela precisa ter esses dados e armazenar. Se eu não me engano, são até 5 anos que ela precisa armazenar. Então, ela não precisa pedir. Mas para outros serviços que você vai contratar, vai comprar alguma coisa e o atendente na farmácia te pede seu CPF para você ter um desconto. Né? Isso não é necessário, você ter
linkado ao seu CPF o desconto. A empresa pode pedir, a farmácia pode? Pode. Só que ela precisa garantir que vai guardar minimamente de forma segura seus dados. E ela precisa pedir o seu consentimento que, olha, para eu te fornecer o desconto de 10%, 15%, eu preciso olhar aqui o seu CPF. Então, por isso que eu vou pedir o CPF. O consentimento serve para isso. Para alguns serviços que não tem a necessidade de você, daquela empresa, coletar seus dados, ela ter base legal de guardá-las, né? Dado o motivo que ela está pedindo. Mas aí como que funciona? Beleza, eu sou uma empresa, eu tenho os dados guardados e de repente eu sofro um ataque e esses dados são roubados de alguma forma. Eu como consumidor final, óbvio, né? E meu nome, todos os meus dados estarão nas mãos de um cybercriminoso. Pode fazer muita coisa. Mas aí a empresa, ela é multada mesmo se o cliente final não sofreu nada, porque pode acontecer, como pode não acontecer. Ou ela só é multada se o cliente final sofrer alguma coisa. Exato. Então vamos lá. Se for comprovado, claro que vai ter uma investigação, a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, ela vai investigar, vai tentar entender se a empresa teve ali controles que poderiam evitar esse vazamento, e se ela perceber que a empresa não tomou ali as devidas precauções com os seus dados e aconteceu um incidente desse de vazamento, ela sim pode ser multada, e a multa prevê até por um único dado, não precisa ser vários dados, por um único dado, ela prevê multa de até R$50 mil. Caramba! Para aquele vazamento, e se eu não me engano tem um teto também que prevê até uma porcentagem, eu não vou me lembrar aqui agora, mas uma porcentagem em cima do lucro daquela empresa. Então, por exemplo, se ela no ano de 2020 ela teve um lucro aí de 100 milhões de reais, 10% daquele lucro é destinado para multa. Eu não vou lembrar aqui o valor exato, mas é algo... É milionário. Que pode causar, sim, um dano financeiro para a empresa bem grande. Então, assim, a lei veio para ajudar. Foi ótimo, inclusive, quando ela veio, porque ela fomenta dentro das empresas investimento em segurança, investimento nessas ferramentas, investimento na conscientização. Então, a lei ela é uma amiga do consumidor, né? Então, ela como qualquer outra lei que prevê outros tipos de multas, falando de dado, é uma ótima ferramenta para proteger o consumidor. Para proteger o consumidor. Entendi, muito bacana. Deixa eu para a próxima pergunta aqui. A Luana mandou outra pergunta. Ela mandou assim: Leonardo, além das questões de segurança da informação externa, também temos a questão da proteção dos dados internos. Como proteger as ameaças internas, como por exemplo um colaborador demitido que quer apagar os documentos das redes? Interessante. Boa pergunta, Luana. Excelente. Se uma pessoa é notificada que vai ser mandada embora, né? Fala assim, cara, o gestor dela, o chefe dela chamou ela, falou, cara, né, vou precisar desligar você. Ali já começou eu acho que já tem um problema talvez cultural da empresa, porque para isso acontecer, talvez tem que existir outros passos, né? Então, tinha que ser antes bloquear os acessos dentro, né? Você falar com sua área de TI, se existir uma área de segurança da informação, falar, olha, dia tal, vou programar o desligamento da pessoa X, ou comunicar, né, o desligamento daquela pessoa, que ela vai precisar cumprir aviso prévio, etc. Então, eu acho que o processo mais correto seria você avisar a sua TI, avisar as pessoas que são os administradores, né, daqueles acessos, que deu ali o acesso à rede, que deu acesso a uma pasta na rede, que deu acesso ao e-mail, falar, olha, vou programar o desligamento dessa pessoa e preciso remover os acessos dela. E o caminho ideal seria esse. Mas assim, se não acontecer, existem outras ferramentas que dá, né, que aí depende de investimento também daquela empresa, que dá para você minimizar os impactos.
Então, falando de dados especificamente, tem uma ferramenta no mercado, conhecidíssima aí no mercado de segurança, que é o DLP, Data Loss Prevention, né? Que é basicamente uma ferramenta que em cima de algumas regras, e normalmente essas regras são definidas até pelo time de privacidade, time de risco, não necessariamente pelo time de segurança, ela consegue mitigar, né? Ela consegue bloquear o vazamento de informações. Então, uma pessoa que está se desligando da empresa, ela tem acesso a uma pasta na rede e fala, olha, já estou aqui, vou ser desligado, vou tirar essas informações aqui porque quero prejudicar a empresa ou porque eu quero pegar essas informações e reutilizá-las em outro lugar. Com o DLP você consegue minimizar os impactos baseado nessas regras. Mas ainda assim, eu iria pela primeira opção, né? Você comunicar sua área de TI, somente a Luana, que é do RH, né? Falar com a TI interna e deixar avisado, porque aí com certeza, quando você tem tempo para trabalhar, você consegue aplicar esses controles muito mais, de forma muito mais efetiva. Eu acho que esse é o caminho. Bacana, legal. Tem mais uma pergunta aqui do Wagner Pinheiro, meu irmão. Os protocolos de segurança digital no Brasil são tão bons quanto dos países de primeiro mundo? Pergunta. Mas protocolos digitais é que depende, né? Falando de protocolos de segurança, ele é um padrão, tem uma RFC. RFC é uma norma, né? Uma normativa que coloca os requisitos de um protocolo. Ele é igual no mundo inteiro. Né? Então, se falar que o protocolo de o protocolo de e-mail, SMTP, né? Cara, isso é igual no Brasil, é igual em qualquer lugar do mundo. Agora você está falando, por exemplo, de, sei lá, né? Tô tentando imaginar aqui o cenário, um protocolo de, sei lá, um algoritmo de criptografia, é a mesma coisa, né? Você tem lá o tamanho da sua criptografia, normalmente é definido via as matemáticas, né? O tamanho da sua chave, isso é igual, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, para garantir a qualidade disso, tem as chamadas RFCs, né? Então, fala assim, como é que funciona o protocolo de autenticação? Cara, você vai lá, normalmente a RFC não é uma leitura agradável, né? É uma leitura meio chata, porque você vai ler norma técnica ali, então você vai entender como aquilo funciona. E se você entender como aquele protocolo funciona, se você for para os Estados Unidos, for para a Alemanha, a mesma coisa. Até mesmo porque a gente importa tudo de lá, a gente não cria, né? Então, os fabricantes que se usam lá, imagino que são os que se usam aqui também, né? Sim, o protocolo em si, seja ele de qual área for, é baseado nessas RFCs, né? Se está na RFC, com certeza é utilizado no mundo inteiro, então ele vai ser igual para todo mundo. Tem formas de você implementar, alguns vão ter alguns pré-requisitos, tem cenários melhores que se enquadram, outros não são cenários que você consegue implementar, então vai depender da necessidade também, mas falando de maneira geral, sem entrar muito em detalhe, você usar um protocolo X aqui no Brasil e usar fora é igual, não tem muita diferença. Excelente. Próxima pergunta. Na verdade, um comentário do Matieu aqui, da família do Matieu. Esse caso citado pela Luana aconteceu de fato recentemente nos Estados Unidos. O ex-funcionário apagou tudo e foi processado e preso. Na verdade, aconteceu também com um conhecido aí de uma empresa, não vou falar porque é de mercado, mas ele saiu de uma empresa, ficou muito chateado e apagou o file server da empresa. Então, mas olha isso, né? Talvez esse cara já tinha um nível privilegiado para apagar o file server, né? Sim, ele era administrador da ilha. Exato. Né? Então, como é que você consegue de maneira efetiva evitar isso? Né? Eu acho que nem o time de segurança conseguiria, porque o cara tem ali o nível de acesso que ele precisa para trabalhar. E ele usou, ele foi de má fé,
fazer isso. Se comprovado e dependendo da forma que foi feito, você consegue levantar logs e evidenciar isso, se comprovado, você leva para o departamento jurídico da empresa, isso dá processo. Né? Então a empresa pode ir lá e processar a pessoa. Porque... Isso dá cadeia? Cara, eu acho que... cadeia eu não sei, é difícil falar porque vai depender muito do tipo de evidência que você coletou, vai depender muito de como foi ali o evento, mas processo com certeza dá, se isso tiver muito bem embasado, evidenciado, com certeza dá. Entendi. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Carol, que trabalha lá com a gente também. Oi, Léo. Dá uma dica para quem tem criança em casa e cada vez mais cedo com acesso à web. Como restringir e proteger a integridade da criança, tanto pelo cell quanto pelo desk, note, etc. Excelente pergunta, Ana. Legal mesmo. Olha, dependendo do tipo de dispositivo que a criança tem, dá para você criar perfis. Então você cria lá o perfil no Android, por exemplo, que você consegue restringir até certo nível o acesso a alguns aplicativos, e dentro dos próprios aplicativos, aí, por exemplo, o YouTube, você consegue também restringir o acesso das crianças. Mas ainda assim eu não vejo de maneira tão efetiva para quando aquela criança ela já tem um pouquinho mais de conhecimento, aquela criança que já gosta de correr atrás, pô, isso aqui não funcionou, deixa eu tentar assim, assim, assado. Realmente é difícil, então eu iria por esse lado, né? Se você tem uma televisão e lá está conectado seu YouTube, está conectado algum outro aplicativo, procure se o aplicativo tem perfil para crianças. Normalmente, eu acho que o exemplo mais fácil aqui de dar, o Netflix, né? Netflix você tem lá, você consegue criar um perfil para crianças. Ali por si só, o próprio aplicativo, de maneira mais efetiva, ele não vai deixar a criança assistir determinados filmes, determinadas séries, então você não vai conseguir ter todo o catálogo dentro do Netflix. O mesmo vale para alguns outros aplicativos. E se você tiver também Android, acho que no Android é mais fácil de fazer do que o iPhone, você consegue colocar perfil e evitar esse acesso indevido das crianças. Dá para fazer, sim, mas assim, eu ainda fico fazendo um contrapeso porque mesmo com esses perfis você consegue, se a criança quiser, né, consegue burlar. Então assim, é uma pergunta boa que dá para pensar de várias formas. Tudo vai depender do perfil da criança, do filho, né, da pessoa. Entendi, bacana. E Léo, vamos sair um pouco dessa questão do LGPD e falar do dia a dia um pouco, né? Você falou que está com projetos de segurança. Dá uma explanação um pouquinho assim sobre, por exemplo, o que é o cotidiano de alguém que está no projeto de segurança. Vamos lá. A área de segurança, ela por si só tem várias outras áreas, né? Tem a área de SOC. O que é o SOC? Security Operation Center. Então, o que são esses caras, né? São os caras que ficam monitorando todos os alertas que as proteções, as ferramentas de segurança geram. Então, o cara acessou um site malicioso, clicou num e-mail indevido, vai subir um alerta lá, ele vai investigar, vai ver se aquilo realmente é um problema ou não, e a partir dali ele vai executar o que a gente chama de playbook, né, uma ação de mitigação. Essa é a área de SOC. Mas para isso tudo funcionar, você depende de implementar esses controles. Então hoje, particularmente falando de mim, na área que eu estou trabalhando, que é a área de implementação de novos projetos, basicamente é você colocar esses controles. Então a gente chega, identifica ali os problemas que podem ser corrigidos com esses controles, vai atrás de soluções no mercado, algumas que já podem estar prontas, né? Ou que você consegue desenvolver com o seu time interno,
e aplica esses controles. Hoje, basicamente, assim, de maneira bem rasa, é esse meu trabalho. A gente identifica problemas e através de soluções que já estão no mercado de segurança, a gente implementa para corrigir esses problemas ou para mitigá-los, né? Você implanta filtros assim que mostram o que o usuário está navegando? Pode ser um exemplo, né? Já tem exemplos de coisas que já pegaram aí, que é engraçado? Cara, tem muita tranqueira, pra falar a verdade. Tem muita gente que no horário do expediente não sabe usar a internet da empresa. Mas eu vou te falar que isso eu nem considero um problema de segurança, sabe? Eu, de novo, volto a falar na parte de consciência do usuário, né? Conscientização e também, talvez, na parte de legal, né? Que é você... por exemplo, cara, você não tem controle nenhum dentro da sua empresa. Uma pessoa de má fé usou a rede da sua empresa para, cara, vender drogas, vender armas. Se a Polícia Federal lá em Curitiba fala, cara, deixa eu investigar esse caso aqui. Ele vai chegar onde? Ele vai chegar na sua empresa. Né? Ele vai chegar lá no IP do computador da sua empresa. Quem vai ter que responder isso, talvez nem seja aquele cara que vendeu, né, que usou de má fé a estrutura da empresa. Usou um meio de comunicação, né? Seja a empresa. Então, assim, a empresa, até para se resguardar de maneira jurídica, esses controles eles são bons. Então, são ótimos, né, para a empresa, porque você consegue identificar, beleza, nesse dia, nesse horário, nesse site, essa transação aqui aconteceu no IP tal, que quem estava utilizando naquele momento era o Leonardo. Então aí a empresa consegue falar, putz, tá aqui o cara, né? Tipo, realmente, ele usou aqui a minha internet, ele usou aqui meu computador, mas quem fez isso foi de má fé. Então isso, com essas ferramentas, com esse controle que você falou, ela te dá essa visibilidade, que é um pouco daquilo que a gente falou agora há pouco também, né? Se você não tem visibilidade, você talvez está acontecendo coisas que você nem imagina, né? Exatamente. Das piores coisas, ou às vezes não, mas você não pode pagar para ver, você precisa ter controle. Então é bem importante. E isso que você comentou é importantíssimo, né? E eu sou muito questionado quando vem, me passa a senha do Wi-Fi. A minha senha do Wi-Fi tem caractere especial, enfim, é uma senha complexa, né? E aí, muito disso que você falou, né? Se alguém está na sua casa, se alguém usa, se você passa a sua senha para o vizinho, e esse vizinho acaba fazendo download, alguma coisa de pedofilia, por exemplo, se a Polícia Federal for atrás, vai atrás de você. Se você não conseguir comprovar que não foi você, você vai estar atrás das grades falando que não foi você. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, realmente não é algo que a gente vê todo dia. Mas se um dia acontecer, aí você vai pensar, caramba, por que eu não ouvi aquele gordinho barbudo falando aquele dia? Cara, até você explicar que focinho do porco não é tomada, cara, ele ferrou. Então, assim, falando dentro do ambiente corporativo, basicamente é isso, né? Você precisa se resguardar, a empresa, né, precisa se resguardar de evidências técnicas de que aquele acesso de pedofilia, igual o exemplo que você deu, foi realizado pelo colaborador tal. Se isso deveria estar ou não liberado dentro da rede corporativa, aí pode ser outra história, né? Pode ser outra conversa, porque daí tem alguns tipos de controle que você consegue também evitar e, cara, não quero esperar a APF, a Polícia Federal, bater aqui na porta da minha empresa para eu falar que foi fulano de tal. Então, assim, de maneira preditiva, né? De maneira preventiva, eu já vou bloquear isso. Então, sites que são categorizados como pedofilia, pornografia, venda de armas, etc. Isso daqui eu já vou deixar configurado, o que a gente chama, né? Você deve conhecer muito bem, de políticas de prevenção. Então, o cara, quando ele tentasse sair, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Entendeu? Então, você evita, você trabalha de maneira preventiva. E aí tem um outro tipo de casos também que eu gosto de dar de exemplo, que é, por exemplo, segurança da informação, pelo menos
eu sempre escuto isso, você é aquele pessoal que fica bloqueando os meus acessos na internet, não sei o que não me deixa fazer nada. Então esses caras, na verdade, esse tipo de coisa eu gosto muito de entender, né? De ir um pouco mais no detalhe e talvez polemizar um pouco. Porque qual que é o sentido da gente bloquear um site de jornalismo, né? Um portal de notícias, um G1, o UOL, um Terra. Esses sites você não vai transacionar, você não vai conseguir, em tese, vender nada ali, não vai ter um problema jurídico nenhum. Né? Ele é unidirecional, né? Você lê a informação que está lá. Exato, você consumiu ali a informação. Então, assim, qual que é a vantagem, pelo menos do time de segurança, bloquear isso? Eu não vejo como um incidente o cara acessar o site do G1, o site do UOL, o site do Terra. Eu não vejo isso como um incidente de segurança. Porém, talvez para o gestor daquela pessoa, que é um cara que tem lá 100 pessoas, ele é o gerente de 100 pessoas. E aí, para ele garantir a produtividade dessas 100 pessoas, ele acha que é o ideal ele bloquear o site do Globo.com. Né? Porque daí o cara vai passar menos tempo no site, navegando, acessando informação que em tese é desnecessária e vai focar no trabalho dele. Então eu gosto muito eu particularmente gosto de pensar diferente. Eu falo, cara, se a pessoa tá ali consumindo o site do Globo.com 80% do dia dele, assistindo Big Brother, sei lá, e não tá trabalhando, não tá entregando, é muito mais um problema de gestão, talvez, e não um problema de segurança da informação, né? Então, qual que é o problema de deixar o site da Globo.com para o cara acessar uma notícia que está acontecendo no mundo, né? Né? O cara acessou ali, perdeu 3, 4 minutos do tempo dele, se informou, se atualizou, voltou para o seu trabalho. Isso eu não vejo um problema. Agora, para o cara que está abusando desse acesso... Esse é o problema, né? É sempre balizar por baixo, né? Porque, infelizmente, sempre tem o cara que não sabe usar e aí ele queima, quem sabe usar acaba não usufruindo de um benefício, né? Você está penalizando as outras pessoas que usam de boa fé aquele acesso que eles têm. Exatamente. Aí se o gestor está preocupado com produtividade, ele pode pedir um relatório para o time de TI, para o time de segurança, e falar, por favor, me dá aqui os acessos dos últimos 7 dias, da última semana do Leonardo. Aí ele vai perceber, o Leonardo passou 80% do tempo dele acessando o site do UOL. Por isso que ele não entregou aquele relatório que eu pedi. Isso é um problema muito mais, sei lá, voltado à gestão da pessoa, a recursos humanos aí, qual que é o nome dela? A Luana. Pra Luana. A gente é um cara lá na empresa, que é da sua época, acho que você chegou a conhecer. Que o problema dele não era ficar em sites, era fumar. O cara apareceu uma chaminé. O Matias mandou umas perguntas aqui. Ele mandou assim: ainda no caso das crianças e idosos, existem aplicativos com joguinhos, coisas bobas, que são maliciosos e passam pelas lojas do Android e Apple como seguros? Vários. E aí tem sempre aquela pegadinha que você falou do consentimento, né? Quando você baixa qualquer coisa do seu celular, você tem que ir lá, falar assim, termos e condições de uso. Você dá seu aceite, não dá? E o problema é que muitos desses aplicativos, ele sem querer, sem você perceber, na verdade ele está ali, cara, roubando um dado ali do seu computador. Às vezes, não é nem tão dado, mas ele está percebendo o seu uso, seu perfil de uso na internet, e através disso ele está fornecendo outras grandes empresas para te oferecer anúncio. Exemplo, né? Então, tem vários, cara. É que depende do aplicativo e depende também das condições de uso que ele impõe para você acessar. Eu vou jogar aqui o Angry Birds, né? Cara, tem que ler. Você sabe o que instalar aquele joguinho ali no seu celular, no seu dispositivo representa? Pode variar, pode estar falando lá que você deu aceite no termos e condições de uso, que beleza, eu aceito ele acessar aqui os meus dados que estão no celular, minhas fotos, cara, o que for.
Se você não souber exatamente que você está concordando, basicamente você está fechando o olho e Convenhamos quem é que lê aquilo, né? Exato, Se você lê os termos de condições justas, põe aqui nos comentários, porque você é a pessoa única do planeta. É difícil. Não deveria, mas Mas você consegue. Você consegue acreditar, não com 100%, mas você consegue pelo menos ter um pouquinho de. Você consegue ter ali alguns aplicativos que são bem conceituados, saber que eles não vão fazer aquilo, porque também para a empresa que fornece isso não é legal. Uhum. Então depende, cara. Eu acho que aí a segundo comentário do Matheus aqui, ele vem de encontro com isso, né? Ele pergunta aqui, vale a pena usar apps de bloqueio de instalação de outros aplicativos no celular? Se usar esses apps, eles bloqueiam essa atividade maliciosa que poderia estar acontecendo. Ou não necessariamente maliciosa, né? Mas é uma atividade que você não entende. Eu acho que se não é explícito, não deveria acontecer. Se você vai instalar, por exemplo, o Angry Birds, e aí ele fala que tem que ter acesso a todas as suas fotos. Mas por quê? Vai aparecer minha foto lá no bonequinho do passarinho? Faz sentido, não. Né? Então deveria ser. Então, vale a pena fazer essa instalação? Ou... Se eu falar aqui vai ser sem conhecimento de causa, né? Como eu ainda não tenho, não sou pai, não tenho essa necessidade ainda, eu confesso que eu não parei para pensar. Existem sim esses aplicativos aí que o Matheus comentou. Eu acho que vale o teste, né? Você avaliar. Para essa minha finalidade aqui, tem um filho de 4, 5, 6 anos, eu quero evitar que ele tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Pega e faz um teste com um desses aplicativos. Eu acho que não seria legal eu falar que não vai fazer sentido ou que vai, porque não tenho conhecimento de uso, né? Mas eu sei que eles existem. Vai muito do que a pessoa quer garantir de controle. Eu acho que o teste é válido. Legal. Mais uma, Matheus. E DNS como Cloudflare, OpenDNS, que possuem serviços de DNS com proteção para a família, onde proíbem até acesso a sites adultos. É seguro usar? Deixa eu só, antes de você responder, eu gosto que a gente é muito democrático, temos perfil de público de todas as idades, né? Então a gente recebe também de todas as áreas. Então assim, quando a gente fala de DNS, o DNS ele nada mais é do que funciona como se fosse a sua agenda de celular, tá? Na sua agenda de celular você tem diversos números. Para você decorar aqueles números, ficaria inviável, né? Então imagina, você vai falar com o Everton, você tem que decorar uma quantidade de números, falar com o Léo outro número. Então para isso você coloca um nome. O nome ele fica muito mais amigável. Então, quando a gente fala de computação, tudo que envolve comunicação usa um número, que se chama IP. E aí esse número ele é vinculado com um nome. Então quem faz essa vinculação de nome com IP é o serviço de DNS, que é o Domain Name Service, ok? Eu estou criando, só vou dar um spoiler, eu estou criando um canal paralelo que ele se chama Não Sou de TI. Que aí a gente explica todos esses itens, que é justamente para quem não é de TI conseguir entender, porque isso vai ajudar bastante aí na investigação de problema e resolução. Não, você já deu o contexto aqui que eu economizou meu tempo, né? Explicando o funcionamento do DNS. Mas sim, eu já concordo bastante com o Matheus. Esses serviços eles funcionam muito bem. Porque é igual você falou, né? Você está ali fazendo controle em cima de DNS, que basicamente é isso, é o que resolve para você o IP, né? Para você acessar determinado site. Então, se você já tem ali a categoria que você quer bloquear, não quero que o meu filho acesse categorias de sites que são classificadas como pornográficas. Então, já tem ali dentro da ferramenta, né, do mecanismo, né, que a gente chama de engine desses fabricantes, como o Cloudflare, que o Matheus citou, que determinados IPs são de sites pornográficos. Então você fazendo bloqueio em cima do DNS, mesmo que você
mesmo que a criança tente acessar, ela não vai conseguir. Então eu acho que esse sim é um controle bem legal de ser implementado. Mais interessante do que a questão de ter o app lá para bloquear os... Exato, porque daí quem vai fazer isso vai ser o pai. Por exemplo, o Matiel, eu sei que o Matiel é pai, né? Então o Matiel vai entrar lá, e aí, só entrando um pouco mais no detalhe aqui, ele vai entrar lá e ao invés ele entra lá, que eu falo, no roteador da casa dele, que provê a internet para os dispositivos da casa dele, celular, computador, e vai falar, cara, consulta esse DNS aqui, que é esse provedor, pode ser a Cloudflare, e aí quando alguém tentar acessar a partir da rede dele usando esse roteador, vai consultar e falar, cara, putz, esse IP aqui, eu sei que ele é de sites pornográficos, sites de armas, etc. Vou negar o acesso. É um controle efetivo, esse sim. Interessante. Eu acho que é bem bom. Interessante. Mais uma pergunta, Léo. Sei que estamos acabando, hein? Estamos acabando. O Ezequiel, não sei quem é. Ezequiel é nosso cameraman, nosso produtor técnico aqui. Ele fez uma pergunta muito interessante, né? Para quem está trabalhando em home office, como fica a segurança dos dados? Boa pergunta. Grande desafio, né? Sim, com certeza. Porque hoje em dia, depois do advento aí da Covid, praticamente não, né? Muitas empresas adotaram aí o trabalho remoto. Para alguns segmentos de empresas, isso às vezes poderia até já ser uma verdade antes da Covid, mas para vários isso não era. Então muitas empresas se adaptaram de uma hora para outra, de um dia para o outro, para conseguir comportar lá, 5.000 pessoas trabalhando de forma remota. O problema é que essas empresas que não estavam preparadas, elas precisavam, né, precisam até hoje, dependendo do caso, fornecer um recurso chamado VPN, né, que é uma rede privada, onde você está na sua casa, ou qualquer lugar do mundo, aliás, não precisa ser na sua casa, e você precisa acessar os recursos que estão internalizados na rede interna da sua empresa. E aí, através da VPN, você consegue fazer isso. O problema é que, se você está na sua casa, ou em qualquer lugar do mundo, você acessou, igual o exemplo que foi dado aqui, uma pasta no servidor de redes, e você teve acesso dentro do seu computador que está fora da rede externa, é um pouco mais difícil você fazer o controle para você prevenir uma perda, um vazamento de dados, né? Porque você vai deixar ali de ter o seu perímetro interno para aplicar os controles, porque a pessoa está do outro lado, está na casa dela, né? Na rede, na internet dela. Então, para esses casos, basicamente a gente tem alguns controles que são baseados em sistema operacional. Então, o cara, para estar habilitado a trabalhar na VPN de forma remota, fazer o tal do trabalho remoto, ele precisa ter no mínimo ali o que nós chamamos de baseline de segurança. Então vai ter ali o software de DLP, que eu citei aqui agora há pouco, vai ter ali também o software, o client, né, o de antivírus, para evitar dele acessar ou executar alguma coisa maliciosa na máquina dele. Vai ter também um client de proxy, para que quando ele acessar o proxy, acessar a internet a partir da casa dele, mesmo ele estando na casa dele, a gente consiga ter visibilidade do que ele está acessando. Então é um pacotamento de controles de segurança que são instalados no computador para deixar ele habilitado a trabalhar de forma remota. Mas tudo isso, claro, depende de investimento, né? Que é aquela tal da visibilidade que eu comentei agora há pouco. Se você deixa a pessoa trabalhar de forma remota, acessando os recursos internos da empresa sem ter o mínimo de visibilidade, você tem um problema, porque pode estar acontecendo um incidente nesse momento na sua empresa e você não sabe. Mas se é uma empresa que já trabalhava de forma remota e não disponibiliza o acesso aos recursos internos, talvez isso tudo que eu falei não faça sentido nenhum, entendeu? Então, dá para ter esses tipos de controle com esses baselines de segurança que eu comentei. Entendi. Léo, últimas duas perguntas, hein? O Matheus fez uma aqui interessante, eu acabei pulando, mas vou voltar nela aqui. Ele fala o seguinte: muitas empresas têm rede Wi-Fi simples, com uma senha única para todo mundo, às vezes com WPS, né, que é uma tecnologia.
Eles correm risco, pois é fácil quebrar, correto? E o que recomenda para o Wi-Fi corporativo? Aí eu ainda emendo aqui a pergunta do Matheus, né? A gente falou aqui de várias ferramentas, né? De vários itens com relação à segurança. O que uma empresa pequena, que não tem capital para investir, pode fazer para se proteger? Para ter o máximo de segurança possível dentro do baixo investimento que ela pode fazer. Ah, legal. Cara, tem softwares, aplicações gratuitas, né? Uhum. Esse exemplo que o Matheus deu, por exemplo, você consegue construir com algumas aplicações gratuitas um painel de autenticação para o usuário. Você quer usar a rede Guest, aqui, a rede Wi-Fi da minha empresa? Se cadastra aqui, tem aqui o acesso, mas eu vou coletar. E aí, de novo, entrando na parte de LGPD, vou coletar aqui seu dado para saber que foi você que acessou. Né? Uhum. Então, tem algumas formas que você consegue, com zero ou quase nenhum investimento, aplicar esse controle. Mas são seguros o suficiente? Aí a pergunta Talvez. para um leigo que está assistindo a gente. Se eu tenho uma ferramenta zero, por que as empresas gastam milhões? Significa que a ferramenta zero não é boa? A zero custo? Não, é que depende, né? Para empresas de pequeno porte, cara, que comporta ali, sei lá, talvez 500, 1000 usuários, essas ferramentas eu acho que dá para você cobrir o buraco, tapar o buraco. Então, que é aquilo que eu comentei. Cara, você precisa registrar o mínimo ter o mínimo de visibilidade, registrar o mínimo de informação necessária para você responder um problema, às vezes nem de segurança, um problema jurídico. Uhum. Né? Então, essas ferramentas eu acho que sim, elas vão conseguir aportar valor. Agora, quando você fala de uma empresa grande, de médio a grande porte, você, dependendo do assunto que a gente está falando aqui, de controle, se você aplica essa ferramenta que eu te falei, você vai lá e coloca um portal para autenticar a pessoa e registrar o acesso dela. Ela não comporta, porque você vai estar falando de um número de dados muito grande, e até a administração disso vai ser ruim, porque, cara, você não vai ter suporte do fabricante, você precisa resolver um problema ali, você está praticamente na sua mão, você não vai ter ninguém te apoiando. Então, quando a gente fala de investimento, de empresas de médio ou grande porte, de comprar e gastar dinheiro com segurança, é porque você vai ter todo o aporte ali também do fabricante, são ferramentas homologadas, são ferramentas que são baseadas em padrões de segurança. Então, vale sim o esforço financeiro para implementá-las. Claro, se a empresa precisar e se também for a finalidade dela, porque às vezes se você não precisa ter esse tipo de investimento, aí você vai gastar dinheiro por gastar, né? Então, vou dar um exemplo. A padaria do senhorzinho que tem ali na vila, que atende pouquíssimas pessoas. Ele tem lá um Wi-Fi. Se chega um cliente e pede para ele, me dá a senha do Wi-Fi aqui porque eu preciso fazer o Pix para te pagar, exemplo, né? Cara, talvez não faça sentido, realmente, você gastar, sei lá, milhões de reais para você implementar um controle, porque, cara, não vai fazer sentido. Então, vai muito também da finalidade da empresa, né? Do que ela faz, qual tipo de serviço que ela presta. Perfeito. Última pergunta, Léo. Do Wagner também, meu irmão. Boa pergunta ele fez aqui, ó. Então o hacker tem a mesma dificuldade para invadir um sistema de uma empresa, independentemente se for uma empresa nacional ou uma empresa dos Estados Unidos, por exemplo? Se ele tem a mesma dificuldade para invadir uma empresa nacional ou uma empresa dos Estados Unidos? Pensando, né, em protocolos não no sentido técnico, mas no sentido do que se é aplicável, né? O que é aplicado numa empresa dos Estados Unidos e o que é aplicado aqui numa empresa do Brasil depende do poder de investimento daquela empresa. Se ela consegue fazer um investimento e aplicar, por exemplo, comprar um firewall, né? Falando um pouquinho mais da sua área, ela consegue comprar um firewall de última geração
investir nesse Firewall, aplicar lá as políticas corretas nesse Firewall. É literalmente os mesmos controles que a empresa nos Estados Unidos vai fazer. Então, é mesmo que a gente compra de lá, né? Exato. Então você vai comprar, por exemplo, um Firewall conhecido no mercado, seja ele qual marca que for, que está bem ranqueado. Inclusive existem até existe o Gartner aí que você consegue ver qual que é o melhor Firewall para eu comprar. Isso está pronto lá, já fizeram estudos, já testaram, colocaram ele na bancada, fizeram uma série de testes, uma bateria de testes, para ver se ele realmente atende a especificação técnica. Então aquele Firewall que o cara numa empresa fora dos Estados Unidos comprou e implementou na empresa dele, for implementado numa empresa aqui no Brasil, eu entendo que é o mesmo nível de dificuldade, né? Tudo depende de como foi a implementação, porque tem também algumas implementações que, beleza, você tirou vou focar aqui no exemplo do Firewall, mas pode ser válido para qualquer outro tipo de proteção de segurança. Você tirou o Firewall. O Firewall é um equipamento físico que você coloca para você colocar lá, segregar a sua rede interna da rede externa, que é a internet, né? A grosso modo é isso. Você tirou o Firewall, comprou o Firewall, tirou ele da caixa, espetou o cabo de rede lá, colocou a sua internet conectada nele, e você só fez isso, você não está colocando nenhuma proteção, nenhum valor ali agregado. Porque o que vem padrão é tudo baseado. O que vem padrão, as proteções que vêm, elas vêm normalmente baseadas a baixo nível, né? Então não está customizada para aquele tipo de empresa que você tem, não está customizada para aquele tipo de necessidade que você tem, de usuário que você tem. Então você precisa começar a aplicar as políticas que o Firewall te dá. Então você consegue colocar lá um controle de inspeção de tráfego, né? Que nós chamamos de IPS, que é Intrusion Prevent System. Você consegue, na hora que o cara acessa alguma coisa na internet, ele automaticamente, o Firewall, através desse IPS, ele fala, cara, isso daqui roda um malware nesse site, se o usuário pela rede interna acessar, você está correndo um risco, né? Você pode infectar a sua rede. Então se você tiver essa política habilitada e configurada, você está agregando muito valor. E isso que o cara lá nos Estados Unidos faz, na Alemanha faz, a gente aqui no Brasil também pode fazer, entendeu? Basta você, de novo, ter o conhecimento e saber aplicar aquelas políticas, aquelas configurações, e até de forma que você não impacte seu negócio, porque segurança, dependendo do nível que você faz, né, que se for muito Caxias, ali, tipo, você quer aplicar todos os controles de segurança, talvez você comece até a inviabilizar o negócio. Então, segurança também tem esse viés, né? E você, cara, você vai aplicar a segurança, vai colocar a segurança, agregar valor, mas sem impactar o negócio. Você precisa deixar o cara navegar na internet, você precisa deixar o cara acessar essa aplicação, instalar isso. É muito mais da forma que é implementada, né? Essa pode ser a grande diferença entre a empresa norte-americana e a nacional. Assim, eu acho que o Brasil ele tá entre os países aí que mais gastam com segurança, até porque nós também somos um dos países que mais gera ameaça, né? Tem muito ataque partindo do Brasil, claro que tem outros aí que estouram, né? China, leste europeu, tipo, tem muito ataque que vem desses países, Rússia, mas aqui o Brasil também é um grande fabricante de gerador de ataque. De malware. Achando que o nosso ataque é bom só com o Gabriel Jesus e Neymar? Pô, também atacamos, somos hackers. Sim, tem o Brasil e, cara, eu acho que a gente só tem a ganhar, porque acho que vem do brasileiro, não sei se eu tô viajando aqui, mas o brasileiro ele dá jeito pra tudo, né? Então, se tem um cara ali que dá jeito, inventa, cara, tira um coelho da cartola pra resolver um problema X. Sei lá, o carro dele quebrou. Ele vai pegar lá um arame, vai emendar, vai chegar onde ele quer. Ele deu um jeito, certo? Essa mesma criatividade que a gente tem, ela funciona pro cara também criar um código. Falar, cara, eu vou criar um código
que se o cara se for instalado na máquina, ele vai executar dessa forma, de tal maneira que ninguém pensou, e eu vou conseguir ter sucesso no meu ataque. E chega lá, e por exemplo, aqui no exemplo do Rensor novamente, e criptografar a máquina do cara. O brasileiro funciona para isso também, entendeu? É o grande jeitinho brasileiro. Bom, pessoal, conversamos com o Leonardo Rodrigues, especialista em segurança da informação. Léo, olha para sua câmera e deixa um recado para quem quer entrar na área, quem é estudante, o que você pode falar de conselho para essa galerinha? Olha, o conselho que eu posso dar é ser resiliente, né? Pode ser que você tente de algumas formas entrar e naquele primeiro momento você não recebe a oportunidade que você está esperando. Então, assim, não desista, estude, foca nos estudos. Tem muita coisa de graça na internet que você consegue, por si só, ter muito conhecimento. Então, quanto mais você estudar, mais preparado você tiver, você vai conseguir chegar nessa oportunidade e conseguir representar, né? Chegar lá, pô, eu tive essa oportunidade, confiaram em mim, então daqui pra frente é comigo. E aí você vai mostrar ali pra pessoa que te deu aquela oportunidade que você é capaz, você consegue, você detém informação, você é um cara que vai agregar para aquela empresa e para aquela área que você entrou. Então, assim, informação e estudo. É isso, né? Perfeito. Tá bom, Léo, muito obrigado. Valeu mesmo. Foi um papo aí super agradável. Tenho certeza que tem muita informação aqui para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho da área. Novamente, eu os convido a nos apadrinhar aí, a nos apoiar nesse projeto. Tá, novamente eu gostaria de deixar esse convite para vocês. Então veja como é importante, né? Como tem dúvidas aqui que são extremamente pertinentes. As pessoas têm dúvida referente às áreas. Então a nossa ideia é justamente fazer esse vínculo. Com quem tem dúvida, encontrar quem pode responder a dúvida. Então aqui tem o nosso endereço do Pix, tá? Nossa chave do Pix. Então, a todos vocês que forem contribuir conosco, saibam que tudo que vier das contribuições será usado 100% para o crescimento do podcast, para a manutenção do podcast, e vocês receberão um relatório mensal com todos os gastos lá comprovando tudo certinho, tá? Então, que é transparência total. E agradecemos. E se porventura você não puder fazer essa contribuição monetária, faça a contribuição social ali, compartilhando o nosso canal, se inscrevendo nele, nos adicionando aí no nosso Instagram, interagindo conosco, comentando nossos vídeos, porque quanto mais gente for alcançada através desse canal, mais informação a gente vai ter. O Léo tá aqui, não me deixa mentir, o quão escasso é de profissionais de TI no Brasil, né? Então, assim, esse é um exemplo da área que a gente trabalha. E eu digo mais, é muito escasso de bons profissionais para toda e qualquer área. Quanto mais informação você tiver, melhor você vai ser e vai ser um bom profissional. Então, agradeço a todos que acompanharam, a todos que deixaram sua mensagem aqui no grupo. Agradeço muito ao pessoal do Rio de Janeiro, de novo, o pessoal de Barbosa. Agradeço ao Zac que está aqui fazendo a nossa produção. E a todos uma excelente noite, que Deus abençoe. Até a semana que vem, onde vamos ter mais um programa aí. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.